nós vamos começar agora mais uma aula, tudo bem? Vamos lá! Nessa aula nós vamos fazer uma revisão de língua portuguesa do capítulo 4. Nesse capítulo 4, pessoal, nós fizemos algumas atividades e outras nós não conseguimos fazer devido à quarentena, né? Que nós tivemos que ficar em casa. Então, eu peguei algumas atividades, algumas páginas, para que a gente possa relembrar do que a gente estava falando nesse capítulo. Neste capítulo, nós ainda estávamos estudando sobre a separação em sílabas das palavras. Então, aqui nessa atividade, temos os nomes dos personagens da Turma da Mônica, que é o filme que nós íamos assistir aqui na escola, mas eu pedi para vocês assistirem em casa. Então, temos vários nomes aí para separar por sílabas. A Magali, Cascão, Anjinho, Franjinha. Então, aqueles que não fizeram, eu vou pedir para que tente fazer em casa. E pode usar também aquele truque, lembra que nós tínhamos aprendido das palmas. Então, como que eu vou saber quantas sílabas tem em uma palavra? Vamos falar essa palavra e bater palma para ver a quantidade de sílabas. Magali. Então, vamos bater palma enquanto nós falamos? Olha lá. Magali. Tem 3 sílabas. E dentro dessa caixinha laranja também tem 3 espaços. Então, o Ma vai no primeiro, o Ga vai no segundo e o Li, a sílaba Li, vai no terceiro. Assim vocês farão com todos os outros personagens. E aí tem essa última questão aqui, da 4. Observe como são formadas as sílabas das palavras no item A e marque com um X na opção correta. Então, o que vocês vão fazer aqui? A maioria das sílabas é formada por quê? Por consoantes, somente por vogais e consoantes. Então, lembrando, vogais é o A, E, I, O, U e as consoantes são todas aquelas letras do alfabeto, tirando as vogais. Então, é o B, o C, o D, o F e assim por diante. Então, são todas as letras do alfabeto, tirando as vogais. A, E, I, O, U. Tirando essas, todas são consoantes. Então, nessas palavrinhas, nesses nomes, a maioria dessas sílabas são formadas por consoantes, por vogais ou por vogais e consoantes. Então, vocês vão observar e tentar fazer, tudo bem? Bom, essa próxima atividade da página 86, deixa eu só voltar aqui. Essa página é a 83, tá? Para vocês fazerem no livro. Essa página 86, nós já fizemos vários exercícios em folha de caderno, que é o alfabeto com letra de forma maiúsculo e minúsculo. Então, vocês têm até a ficha de leitura com esse alfabeto. Vocês podem revisar também, tá? Para que a gente não esqueça como que são esse formato de letra. Então, olha lá, o alfabeto com A de forma maiúsculo, A de forma minúsculo e assim por diante. Lembrando que aqui, ó, nessa próxima questão, quando for nome de pessoa, sempre a primeira letra é maiúscula, tá bom? Só quando for nome de pessoa, nome próprio, né? Como cidade, estado, assim por diante. Essa questão aqui também dessa página sobre os sons dessas letrinhas do K, do W, do Y, nós fizemos também uma atividade. Eu passei essa atividade antes das férias para vocês fazerem em casa, tá? Então não é necessário vocês fazerem, só para vocês lembrarem. Então, o que acontece nessas letrinhas? Essas letrinhas, o K
ele pode ter o som de C, da letrinha C. Karina começa com a letra K, mas tem o som de C. Walter, ele começa com W, mas tem o som de V. Wellington começa com W, mas tem o som de U. Então o W ele pode ter ou som de V ou som de U, ok? E o Yuri tem o Y, mas tem o som de I. Então tem que prestar atenção nessas letrinhas do alfabeto, que elas têm outro som dentro da palavra, diferente de como nós falamos ela dentro do alfabeto. Então dentro do alfabeto nós falamos K, W e Y, mas eles podem ter o som de C, V, U e I. Vamos agora para a revisão de língua portuguesa do capítulo 5. Bom, esse capítulo nós não conseguimos nem iniciar ele, tá? Então é tudo novo. Para que vocês não fiquem sobrecarregados de atividades desse capítulo, eu separei algumas páginas, tá bom? Para que vocês, algumas páginas principais para que vocês consigam entender o que o capítulo pede. Então, nessa página aqui é que não está aparecendo para vocês, mas é a página, 108, do capítulo 5. É uma interpretação de um trava-línguas. Então, vamos lá ler junto comigo. Com a ajuda de um adulto, leia a primeira estrofe e marque um X nas alternativas corretas. Diga depressa comigo. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Então, é assim que está escrito lá no trava-língua. E aqui é a imagem do trava-língua, do jeito que foi escrito. Na alternativa A, nas palavras tigre e tigre, no trecho colorido, o que está sendo representado na letra G é... Então, tá vendo que aqui na letrinha G, essa letrinha ela tá diferente das outras, não está? Por que será que quem fez desse modo fez a letrinha G assim, toda pintadinha de preto? Aí você vai colocar um X na onde você acha que está correto. Se essa letra G é a cauda do leão ou é a cauda de um tigre. Na B, a palavra tigre aumenta de tamanho. Por quê? Então, aqui, ó. O tigre, aqui, ele está menor. Aqui, ele está médio, aumentando. E aqui ele está bem grande. Por que será que quando nós falamos um tigre, a palavra tigre é pequena? Quando falamos 2 tigres, essa palavra tigre vai aumentando, e no 3 tigres a palavra tigre fica bem maior, fica bem grande. Por que será? Aí você vai colocar um X. Se é porque o tamanho dos tigres aumenta ou porque a quantidade de tigres aumenta. C. Tente falar bem rápido esse trava-língua, depois diga, turma, qual parte foi a mais difícil de repetir. Então, tente falar bem rápido, 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres, e ver como que se você conseguiu ou não, o que você teve dificuldade. Volta lá no poema, na página anterior, na 107, tem o poema, no trava-língua, e leia todo ele. Tá? Com a ajuda de um adulto, tá bom? Essa próxima página é a 112, 112. E o que é para ser feito? Olha lá. As palavras dos trava-línguas podem ser tão parecidas que, ao mudar apenas uma letra, elas se transformam umas nas outras. Veja. Então, a palavra jeca, se nós mudarmos essa letrinha, essa aqui, pelo A, ela se transforma na palavra jaca.
E se transformarmos ela de novo, trocar ela para a letra O, ela se transforma na palavra joca. Então, ela pode se transformar em jeca, jaca, joca, tá bom? Então, no trava-línguas, geralmente tem essa troca de uma letrinha só, para às vezes a gente confundir na hora de falar. E aí ele pede assim: agora é sua vez. Brinque de transformar as palavras respondendo os itens. Escreva o nome do animal abaixo. Então, que animal é esse que tem esse chifre? Como que ele se chama? Ó, tem como vocês escreverem sozinho, porque o nome desse animal está nas famílias silábicas que nós estamos estudando, né? Do B, do C e do D. E aí depois que você colocar o nome desse animal, você vai trocar a letra D pela letra T e ver qual palavra formou. Depois, aqui na C, na palavra que você acabou de formar, substitua a letra B pela letra P e escreva abaixo a palavra que você formou. Então, você vai escrever primeiro o nome do animal, trocar uma letra, a D pela T, e depois a B pela P. E ver quais palavras que vocês conseguiram fazer, tá bom? Com a ajuda da mamãe e do papai ou de quem consegue ajudar vocês, ok? Mais uma atividade aqui do capítulo 5. É a atividade de adivinha. Olha só que a menininha tá falando aqui, ó, essa menininha. Você viu que há vários tipos de adivinhas? Agora nós vamos conhecer as adivinhas que começam com o que é o que é. Você já ouviu adivinhas desse tipo? Se sim, qual? Então, antes dessa atividade, tinham outros adivinhas que dava pra gente ler, né? Também responder, só que eu escolhi esse para não ficar muito exercício para vocês. Então, esse adivinha é sobre o que é o que é. Adivinha já está na palavra, você tem que adivinhar, você tem que saber do que está perguntando. Então, vamos fazer uma aqui? Leia as adivinhas com a ajuda de um adulto e responda a cada uma delas. O que é o que é? Quanto mais tira, mais aumenta. Então, você tem que pensar, o que será que quanto mais tira, mais aumenta? E aí tem um desenho aqui do lado que vai te ajudar a responder. E assim você vai fazer com os outros, tá? Então, de matemática, nós vamos trabalhar na página 78, que é a ordem crescente e decrescente, que nós já vimos nas aulas gravadas anteriores, né? E o que vocês irão fazer? Nessa atividade, vocês terão que ir lá no anexo 8, na página 137, e vão recortar os lápis e as tesouras e colocar os lápis do maior para o menor e as tesouras do menor para o maior. Então, tem que seguir essa ordem, tá bom? Para a gente aprender um pouco mais essa ordem crescente e essa ordem decrescente que a gente já tinha falado, vocês vão colocar em prática agora. Lá no exercício 6, vocês também, esse exercício aqui, tá? Vocês também farão uma sequência crescente e decrescente. Então, aqui na alternativa A, vocês vão completar os números do maior para o menor. Então, tem o 12, né? E aqui tem o 10, vocês irão completar do maior número, que é o 12, até o menor número que couber até esse último quadradinho. Na alternativa B, vocês farão do menor para o maior número. Então, o menor número aqui é o 20 e o maior é o 26. Então, vocês irão completar os números que faltam, seguindo a sequência numérica. Então, não é qualquer número. Caso vocês tenham alguma dúvida de qual número colocar, lá na pasta de vocês, de ficha de leitura, tem, né, os números, a sequência numérica. Esse número aqui, ó, essa ficha aqui, desculpa. E vocês podem consultar ela caso vocês tenham alguma dúvida.
Nessa atividade aqui da página 88 é a atividade das formas geométricas que nós já falamos, né? Círculo, retângulo, triângulo e quadrado. Então, o que se pede nessa página? Pedro fez um trem de brinquedo usando várias formas geométricas. Pinte as formas geométricas que aparecem no trem de acordo com as cores da legenda. Então, ó, esse é o trem que o Pedro fez e ele fez todo o trem em forma geométrica. Então, todas as formas que aparecem, um círculo, vocês terão que pintar de roxo, o retângulo de verde, triângulo de rosa e quadrado de marrom. As nuvens, vocês podem pintar de qualquer cor, tá bom? Que ela não está dentro das formas geométricas. E aqui embaixo tem algumas perguntinhas. Olha lá. Agora responde aos itens. No trem, que figura aparece em maior quantidade? Então, qual forma geométrica que tem mais? Então, vocês terão que contar. Contar quantos círculos tem, quantos retângulos tem, quantos triângulos e quadrados possui nesse trem. E ver qual a quantidade, né, a forma geométrica que tem mais. Na letra B está perguntando o seguinte: que figura aparece em menor quantidade? Já que você sabe, né, já contou todas as formas geométricas, então é só você ver qual que tem menos, tá bom? E colocar o número aqui em cima da linha. Agora, essa atividade na página 94, vamos observar a sequência construída, tá bom? Então, olha lá, tem vários lápis de várias cores aqui, ó, né? Esses lápis aqui. Vamos observar eles. Vocês farão um X nas alternativas corretas. Aqui na A está pedindo o seguinte: os lápis foram organizados em sequência de acordo com. Então, vocês terão que ver. Esse lápis tem uma sequência. Essa sequência é de tamanho, ou seja, os lápis estão de tamanhos diferentes ou estão com tamanho igual? É a cor que tem uma sequência ou é a espessura? Tem lápis mais grosso, tem lápis mais fininho? Então, tem que ver qual que é a diferença desses lápis. Se esses lápis têm uma sequência, né? Então, se essa sequência é organizada pela espessura, pelo tamanho ou pela cor dos lápis. Lá na B, o primeiro lápis da série tem a cor, então tem que ver qual que é o primeiro lápis daqui, desses 6 lápis, qual que é o primeiro? E aí vocês farão um X em qual cor que é esse primeiro lápis. Na C, o último lápis da série tem que cor? Então vocês farão um X também na cor do último lápis. E por último, é a atividade matemática da página 105. Marque um X na bola que está mais perto do Davi e circule a que está mais longe. Então, esse carinha aqui é o Davi, certo? E você fará um X na bola que está mais perto e outro X que está mais longe dele. Tranquilo, né? Agora, aqui, no exercício 3, vamos fazer o seguinte: sem contar quantos lápis você acha que estão. Então, nós não vamos contar e vocês responderão da seguinte forma: em cima dessa mesa, tem mais de 5 ou menos de 5? Embaixo da mesa, tem mais de 10 ou menos de 10? Então, vocês perceberão assim, sem contar um por um, do jeito que vocês estão olhando. O que vocês acham? Que em cima da mesa tem mais de 5 ou menos de 5? E embaixo da mesa é mais de 5, ou desculpa, é mais de 10 ou menos de 10? E vocês farão um X na bolinha. Bom, pessoal, aqui eu deixei para que vocês possam visualizar as páginas que eu pedi para vocês fazerem em casa, de língua portuguesa, página 108, 112 e 121, tá? De matemática, 78, 88 e 94, vou dar um prazo até o dia 13 para que vocês possam fazer tranquilos, com
com a ajuda da mamãe, do papai ou de alguém que está ajudando vocês, né? Algum responsável que esteja auxiliando vocês. Então, até quarta-feira que vem para vocês fazerem essas atividades e nós podemos fazer a correção juntos também, tá? E finalizar esses livros, esse livro 1 de português e matemática.